Agora a gente vai falar de um assunto que é o que o esporte tem de pior. Após uma reunião ontem na sede da Secretaria de Segurança Pública, as autoridades definiram que os clássicos paulistas serão disputados com torcida única até o fim do ano. O pedido foi feito pelo Ministério Público em conjunto com a Secretaria de Segurança e também a Federação Paulista de Futebol, um dia depois da morte de uma pessoa durante briga entre torcedores de Palmeiras e Corinthians. O primeiro clássico com torcida única pode ocorrer na fase semifinal do Paulistão. As autoridades também anunciaram que todas as torcidas organizadas estão proibidas de entrar nos estádios com faixas, instrumentos ou qualquer objeto que as identifique. E a mudança vale, inclusive, para os times de outros estados que jogarem em São Paulo. A terceira medida é em relação à venda de ingressos. Para colocar fim à doação de bilhetes às organizadas e melhorar a identificação de quem vai aos estádios, a comercialização vai ser feita apenas online e mediante um cadastro. Esta última proposta deve entrar em vigor no Brasileirão. E o Globo Esporte ouviu especialistas e mostra um panorama da relação da violência com as torcidas organizadas. E a reportagem especial é do Andrei Campi. A auxiliar de enfermagem Esther Gasparim era torcedora do mesmo time do filho, o São Paulo. Mas no dia 20 de agosto de 1995, ela fez um pedido para o Márcio. O que você quer que eu faça para você não ir nesse jogo? Se você quiser, eu ajoelho no chão e peço para você não ir. Ele olhou para mim, foi a última vez que a gente se falou. Ele olhou para mim e disse, nada do que você fizer vai adiantar, eu vou. E foi, e não voltou. Naquele dia, Márcio foi assistir à decisão da Supercopa de Futebol Júnior entre São Paulo e Palmeiras. Ao final do jogo, um dos momentos mais tristes do futebol brasileiro. 102 pessoas ficaram feridas, entre elas Márcio Gasparim. O filho de Esther, 8 dias depois da briga, ele morreu por causa dos golpes que recebeu. Eu nunca imaginei que um jogo daquela proporção pequeno pudesse, de uma certa maneira, acabar com a minha vida. Transmitida ao vivo pela televisão, a briga provocou comoção, mexeu com autoridades no mundo da bola, prometia ser um divisor de águas na questão da violência das torcidas uniformizadas. Isso foi há 21 anos. Agora virou guerra, agora são cenas de vandalismo puro, cenas absurdas. Apesar das promessas, dos debates, apenas uma pessoa foi condenada pela morte de Márcio. E nada mudou. Maurício Murat é um estudioso do assunto, sociólogo, doutor em sociologia dos esportes. Ele faz um diagnóstico perturbador. O Brasil é o campeão mundial de mortes comprovadas de torcedores por conflitos de torcidas organizadas. E isso não é de hoje, é desde 2012. Passamos pela Copa das Confederações e pela Copa do Mundo e não tivemos um plano estratégico nacional efetivo de curto, médio e longo prazos de repressão, de prevenção, de reeducação no sentido de controlar isso. Em 2015 foram 15 mortes no Brasil, 12 na Argentina e 9 na Itália. O Brasil lidera o ranking desde 2012, quando a equipe do sociólogo começou a fazer levantamento dos números da violência no futebol em outros países. De acordo com uma pesquisa feita por Murat, consultando polícia e torcidas organizadas, a imensa maioria dos integrantes é contra a violência. Mas em grupo e acionados por torcedores violentos, acabam participando das confusões. O indivíduo na multidão, ele se acha coberto, escondido. Ele faz na multidão o que ele não faria individualmente. Então a multidão acaba sendo indiretamente um estímulo a passar dos limites, a transgredir. Este torcedor foi um dos chefes de uma grande torcida organizada de São Paulo por quase 10 anos. Ele só aceitou falar sobre anonimato. Ele concorda com o sociólogo. Então, se você está em grupos, todo mundo é corajoso. Você está sozinho, a pessoa sai correndo. A violência no futebol não é um problema apenas de São Paulo. Ela já se espalhou por todos os estados brasileiros, do norte ao sul do país. Somados desde 1988, 266 pessoas morreram depois de brigas envolvendo membros de torcidas organizadas.
Destes crimes, apenas 11 foram dentro dos estádios. Em 1988, foi registrada pela polícia a primeira morte relacionada à briga de torcidas organizadas. Em agosto, Cléo Dantas da Silva, o então presidente da Mancha Verde, foi assassinado. Rodrigo Vessone é jornalista e pesquisador. Há 10 anos registra e analisa crimes envolvendo torcidas organizadas. De acordo com o levantamento de Vessone, menos de 10% das 266 mortes no Brasil tiveram punição. Para ele, a impunidade e a intolerância alimentam a onda de violência. O vermelho não pode usar preto, o preto não pode usar verde, e aí simplesmente se mata por esse tipo de situação. Então, acho que a intolerância é uma palavra que resume bem essa quantidade absurda de mortes. Eu posso aqui garantir para vocês que se as torcidas organizadas quiserem praticar crimes, quiserem continuar com atividades criminosas, quiserem peitar o Estado, peitar a Secretaria da Segurança, o Ministério Público Judiciário, vão perder. Vão perder, seus dirigentes vão ser presos e, no limite, nós vamos extinguir as torcidas organizadas. O Ministério Público luta contra a impunidade. Desde maio do ano passado, o juizado do torcedor em São Paulo ganhou mais autonomia para combater a violência. Hoje, 76 integrantes de organizadas estão banidos dos estádios paulistas. A lista está no site da federação. Alguns torcedores que estão nessa lista ignoram a proibição e até postam fotos dentro de estádios. Tem que se pensar num novo modelo de torcida organizada. Então, é hora do Estado intervir, o Estado dizer o seguinte, ó, do jeito que está, nós não podemos trabalhar com vocês. Esse modelo